A paz de Deus, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Ontem a gente estava lendo, está lendo o livro de Êxodo, e ontem a gente leu a última parte que foi o mar, quando o mar se abriu, né? Que Deus, abriu o mar através de Moisés para que o povo de Israel passasse em mar seco, em terra seca, e quando o povo de Israel terminou de passar, os egípcios que os estavam seguindo acabaram sendo todos afogados ali, porque o mar se fechou por cima deles. E a partir de hoje a gente vai ler o capítulo 15. Senhor Deus e Pai, esteja conosco, Senhor, em mais esta leitura, Pai, que a Tua palavra entre em nossos corações e em nossas mentes, Senhor, nos guiando sempre em Sua direção, em nome de Jesus. O cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus principais príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho, e com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo, que salvaste com a tua força e o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos dos moabitas apoderou-se um tremor, derreteram-se todos os habitantes de Canaã, espanto e pavor caiu sobre eles, pela grandeza do teu braço emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto, mas não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, que lhes mostrou um galho de árvore, o qual ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante
diante dos seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardando todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Então, né, depois das maravilhas que Deus fez libertando o povo da escravidão, o que se pode fazer? É adorar a Deus em agradecimento, e foi o que Moisés fez. Inclusive as mulheres pegaram tamboris e começaram a cantar também, a cantar e dançar louvando ao Senhor. E aqui fala das águas amargas, né? Mal saíram do Egito, mal entraram no deserto, já teve problemas, né? Que foi a falta de água. Que deserto, obviamente, falta de água. E as águas que encontraram eram amargas, não era possível de beber. Mas Deus as purificou para matar a sede de seu povo. A murmuração dos israelitas no capítulo 16. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido até este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações são contra nós, mas sim não são contra nós, mas sim contra Deus. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão à congregação dos filhos de Israel, eles olharam para o deserto e viram que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo: carne, e pela manhã vos fartareis de pão, assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho secou, por sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colhendo uns mais que os outros e outros menos. Porém, medindo-o com o homer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto que podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, algum deles deixaram dele para o dia seguinte, mas criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. Deus então preparou, ouvindo a murmuração do povo, né, que o povo reclamando: no Egito a gente era fartado de comida, era escravo tudo, mas não faltava comida, né? Tinha carne, tinha pão. Então Deus preparou para eles o pão, que toda manhã que ele tinha aquela quantidade certa para cada um, e fez chover codornizes para se fartarem à vontade de carne, né? Mas, como sempre, tem uns meio desavisados, né? Acabaram guardando
do pão para o dia seguinte e, obviamente, ele estragou, porque Deus falou que era a quantidade certa, que não era para guardar para o dia seguinte. A gente continua aqui no 22, versículo 22, que é o maná e o sábado. E acontecendo o sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. Então todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele lhes disse: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. Tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal nele, nem houve algum bicho. Então Moisés disse: comei-o hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias os colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saiu para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. Este era como semente de coentro branco e com seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele e guardá-los-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná. Coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte de um efa. Aqui já está dizendo que eles ficaram no deserto 40 anos. Mais para frente a gente vai explicar o porquê desses 40 anos e como foram esses 40 anos. Mas o importante é que durante esse tempo todo, Deus não deixou faltar alimento nem água para os seus servos. Não deixou faltar nada. Todos os dias, 6 dias da semana, caía um maná do céu. No 7º dia não, que era recolhido já no dia anterior, que era na sexta-feira, né? Que era para o sábado do Senhor não haver trabalho. Murmuração pela falta de água no capítulo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Esse povo são trágicos, são dramáticos, né? Mal vendo toda a maravilha que Deus estava fazendo, mas mesmo assim tinha alguma coisinha para reclamar. Povo dramático, não eram confiantes o tempo todo em Deus, né? Mas aqui no versículo 3, tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei eu a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma a tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairá águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué
como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume de outeiro. O que acontecia é que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Então Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as tuas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué derrotou a Amaleque, aqui seu povo, ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aqui na guerra, gente, perdão, que eu tô com rinite, tá? Aqui já começou os tempos de guerra, né? Os amalequitas atacaram os israelitas, mas aqui Deus mostra mais uma vez que ele está com o povo, né? Que Moisés realmente é o seu ungido, né? Quando as mãos de Moisés estavam para o alto, os israelitas ganhavam, mas quando se cansava, começava a perder. Então Arão e Hur resolveram segurar as mãos deles para que eles continuassem na vitória. No 18, o sogro de Moisés lhe traz a família. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que ela lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais se chamavam Gerson, porque disse: eu fui peregrino na terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, ao encontro de Moisés no deserto, junto ao monte de Deus, onde tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou. Perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que lhe passaram no caminho, bem como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque a coisa que o Senhor ensoberbeceram os sobrepujou. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. Então vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. Contudo, o povo ficava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo, porque está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, entre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus,
homens de verdade, que odeiam a avareza, e estabeleça sobre eles como os chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo e todo o tempo, e seja que todo o negócio grave tragam a ti, mas todo o negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti te aliviarás da carga, e eles o levarão contigo. E se isto fizeres e o Deus tu mandar, poderás então suportar. Assim também todo este povo voltarás em paz ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, pondo-os por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. Todo o negócio árduo eles trouxeram a Moisés, mas todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual voltou para a sua terra. Aqui já foi também um enviado de Deus a Moisés, né, chamando o seu sogro, que deu um conselho bom para ele, porque ele julgava todo o povo. Todo o problema que tinha na terra, aliás, todo o problema que tinha entre o povo de Israel, eles procuravam Moisés. E imagine só, uma pessoa, só em homens eram 600.000 homens, quando saíram do deserto. Quando saíram do Egito. Imagine quantas pessoas são para ele julgar todo mundo. Então o seu sogro deu uma ideia ali que realmente foi abençoada, que é colocar pessoas capazes para julgar e só os mais graves chegassem a ele. Então depois disso o sogro dele foi embora, né? No capítulo 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, porque partiram de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se ali. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e vos guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Moisés chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz, dizendo: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti uma nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Aqui Deus estava querendo se mostrar para o povo, né, para que o povo não tivesse mais dúvidas em que Moisés realmente estava conversando com Deus, né? Deus é maravilhoso, né? Ele pensa até nos mínimos detalhes. Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá, nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu ao monte ao povo, santificou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem. Então se ouviu um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque
o Senhor descera nele com fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, porque para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se achegarem ao Senhor devem se santificar, para que o Senhor não se lance contra eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu tens advertido, dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai e desce, depois tu e Arão contigo, porém o sacerdote e o povo não transpasse o limite para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Aqui Deus estava preparando Moisés para lhes dar os 10 mandamentos, porque até então não existia lei, então não tinha como saber que matar, por exemplo, era errado matar, que era errado mentir, que era errado casar com várias mulheres, porque não existia lei ainda na época para dizer o que era certo e o que era errado. Então Deus se manifestou para que todos vissem que realmente Deus era com eles, Deus se fez presente na vida deles, que é aquela velha história, né? Só acredito no que vejo, que infelizmente ainda muitos são assim. Então Deus se mostrou para que todos pudessem acreditar que realmente Moisés estava sendo guiado por Deus e que ali Deus já estava preparando Moisés para as tábuas dos 10 mandamentos, para advertir as leis, para mostrar quais são as leis para o povo de Israel, né? As primeiras leis, né? Que são os 10 mandamentos. E a partir de amanhã, no capítulo 20, a gente já começa nos 10 mandamentos, tá? E por hoje a gente encerra por aqui. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por Tua palavra, meu Pai. Obrigada, Senhor, por nos ensinar, meu Pai, que tudo temos limite, Senhor. Que o limite aonde nós não alcançamos é para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Abençoe esta pessoa que está comigo agora, Senhor. Derrama Tua unção sobre ela, meu Pai. Guia sempre para Teu lado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Derrama Tua unção, proteja de todo mal, Senhor. Purifique o Teu coração, Pai. Renove a Tua saúde, renove a Tua fé, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e Deus abençoe.